Agora sim, então, boa tarde a todos. Pessoal, esse é um momento que a gente vai socializar a atividade que vocês planejaram, tá? É bem tranquilo, a gente pensa numa apresentação de no máximo 5 minutos para cada um. Se vocês fizeram slides, vocês podem apresentar, ou se não, vocês podem apresentar o próprio trabalho, né, que vocês preencheram ali, e a ordem fica à vontade de cada um, certo? Inicialmente, vocês só digam o nome, né, se tem mais de um no grupo, e já podem começar a apresentação. Tem alguém? Emerson, pode falar. Se quiser, eu posso começar, não tem problema, não. Pode ser, Emerson, então. Tá, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu fiz o slide. Talvez vocês ouçam algum barulho quando eu abrir o microfone, porque eu estou nas duas salas, tá? Mas eu vou tentar manter fechado. Deixa eu achar aqui janela. Aqui. Apareceu aí para vocês? Para mim ainda não. Apareceu, tinha aparecido, agora saiu. Ué? Não está aparecendo. Apareceu isso. Deixa eu de novo. Sim, agora apareceu. Mostra a minha tela. Tá, peraí. Agora está aparecendo. Agora tá, né? Deixa eu botar aqui no modo apresentação. Pior que eu acho que aqui não dá para botar no modo apresentação, eu acho. Ainda aparece para vocês? Sim, você pode deixar assim, sem problema. Apareceu tela toda? Sim, tela toda. Então, aí, para eu colocar em tela toda, eu não vejo nada, só vejo a tela aqui mesmo, tá? Então, vamos lá. O meu trabalho ficou bem simples, tá? Mas eu coloquei aqui um tema como se fosse arquitetura na escola. Foi que eu tinha feito 2 slides, fiz um outro também. Aí aqui é a identificação, né, do curso, do componente, os professores, meu nome, e eu efetuei isso na escola onde eu atuo, até eu cheguei de lá agorinha, e foi no 7º ano também do ensino fundamental, que eu tenho uma turma de 6º, uma de 7º, então aproveitei a ocasião e já meti bronca. Aí eu utilizei aqui as unidades temáticas, que era tema do trabalho, grandezas e medidas, onde o objetivo de conhecimento, eu tirei ali da BNCC, que seria a conversão entre unidades e medidas de sistemas, né, internacional, o perímetro e a área da figura, que eu até pedi para eles, para que na atividade utilizassem, né, o perímetro de figuras, resolução de problemas envolvendo as grandezas e as medidas, que eu também pedi lá nos trabalhos, e a relação entre unidades métricas. As habilidades, precisa falar esse código aqui da habilidade ou não precisa? Não precisa, como tu quiseres. Tá bom. Então, as habilidades que eu retirei foram essas. Aí, vamos lá. Os objetivos de aprendizagem. Eu escolhi as conversões, né? Realizar a conversão entre diferentes unidades de comprimento e área. Os cálculos. Calcular perímetro da área, da figura plana, quadrado, retângulo, triângulo, e entre outros. Problemas. Eles tinham que resolver problemas contextualizados, né? Envolvendo as grandezas e medidas, e as relações, que eram compreender a relação entre uma unidade linear e uma quadrada. Os recursos didáticos que eu utilizei lá foram as malhas quadriculares, aquela folhinha quadriculadinha, cartolina, folha de A3 para apresentação, calculadora, né, que eles precisaram, porque eles não têm assim muito, ainda mais nessa escola que eu estou, não tem muita facilidade, né, com cálculo mental, então a gente utilizou bastante a calculadora, utilizamos régua, fita métrica, a tecnologia não usamos tanto, projetor a gente não usou muito, a gente usou mesmo, foi quadro, né,
para as demonstrações, e a área ali mais do dia a dia, que foi a quadra da escola, a gente utilizou bastante. Aí eu coloquei aqui, no desenvolvimento da atividade, primeiro iniciamos com uma conversa sobre o uso das medidas, né, no cotidiano, ali no dia a dia. Foi uma planta de uma casa, a quadra da escola que a gente utilizou, tamanhos de terrenos e outras coisas, né, embalagens e tal. E apresentei figuras simples para eles, lógico. Planta de um quarto, a própria quadra da escola. E aí, utilizando a folha quadriculada que eu dei para eles, eles tinham que estimar as medidas do perímetro e área usando a régua, e na contagem dos quadradinhos ali da folha. Depois tivemos as conversões, né, contextualizadas, que eram resolver exemplos práticos, que seria, como exemplo, usei a quadra poliesportiva da escola, que ela tinha 28 por 15, no caso, 28 metros por 15. Utilizamos terreno de 12 metros de frente, utilizamos situações reais do dia a dia como exemplo, né? Aí a prática de campo foi dividido em grupos, e os grupos mediam os locais da escola. Caixa de areia, a própria quadra, a sala da escola, registrando o comprimento e o perímetro de cada área, de cada região, cada local, né, que eles estavam. E tivemos a solução problema, que foi, né, resolver exatamente os problemas, que eram as quantidade de cerâmicas para o piso, no caso da sala de aula, comprimento da cerca para o jardim ali da escola, e utilizamos essas coisas voltado mais para o dia a dia. Aí, já na atividade em si, utilizando a malha, como eu já tinha dito antes, eles tinham que estimar o perímetro da área, só que observando, teriam que utilizar a régua para medir com precisão e contar os quadradinhos para calcular a área. Aí utilizamos aqui, ó, exemplos. Eu dei exemplos de conversão para eles, aí eu utilizei essas informações aqui do a quadra poliesportiva, medindo 28 metros por 15. Aí perguntei para eles, qual seria a área em metro, qual seria aquela área em centímetro, né? E eu queria que eles me dessem essa resposta que estava aqui. Alguns conseguiram, outros não. Mas eu fiquei bem satisfeito porque a maioria conseguiu. E aí, avaliando todo o processo ali que a gente estava fazendo, todas as etapas, eu avaliei a participação ativa, né, que era o envolvimento dos alunos ali nas discussões, de medições práticas durante a atividade, os registros que eles fizeram ali no momento, a resolução de problemas, né, que era para saber a capacidade que eles tinham de resolver situações de problemas contextualizados, e qual era a justificativa deles. No caso, a clareza nas explicações deles, porque eu perguntava, mas por que isso? Aí eu queria saber qual a justificativa deles e se estava claro. E depois, uma tarefa individual, que era uma avaliação final, com 3 a 5 exercícios que eu dei para eles fazerem, tudo ali dentro desse contexto todo. E aí, a descrição das ações de ensino foi atividade desenvolvida com metodologias ativas, investigação de trabalho colaborativo e resolução de problemas reais, né? Os estudantes manipulam medidas na prática, comparam estimativas com medidas reais, fazem conversões e resolvem problemas contextualizados. As aulas combinam exploração, experimentação e formalização matemática, favorecendo a compreensão das grandezas de comprimento e área. E aqui do lado, as referências no qual eu utilizei. Ótimo. Aí é só. Aí foi só. Ótimo, Emerson. Tu chegaste a aplicar, então, com os teus alunos? Cheguei. Aproveitando que, como eu cheguei na escola, eles não tiveram
matemática no primeiro semestre, então eu cheguei ali já na correria. Então, eu estava exatamente nesse momento lá, porque eu tive que correr com o tempo e pegar o que eu mais precisava para o próximo ano, na verdade, porque eles não poderiam ficar sem nada. Então, eu peguei os pontos mais necessários para dar como base para eles para o 8º ano. Então, essa foi uma das coisas que eu estava dando. Ótimo, que bom, então. Muito bem. Obrigada, viu, Emerson? Passamos para o próximo. Quem quer ser próximo a apresentar? Pode ser eu. Pode ser, Leila. Então tá, pera aí que eu vou compartilhar. Estamos visualizando a tela, Leila. Tá. Posso deixar assim? Estão vendo? Ótimo, tá ótimo, sim. Tá. Bom, então eu sou a professora Leila Brandani Pincolini. A ideia que eu tive do meu trabalho era fazer uma atividade para a grandeza comprimento. Então, para que o aluno possa compreender o conceito, né, do que é comprimento e como que se chegou nos dias atuais, né, de usar a unidade de medida metro, aqui no Brasil, no caso, né. Então, aqui a habilidade que eu utilizei foi utilizada na ideia do meu trabalho era no 6º ano, não tive o privilégio, igual meu colega, de poder apresentar na sala de aula, porque eu não trabalho no ensino fundamental. Aí, então, tipo, a ideia aqui da habilidade é eles resolverem problemas e, claro, principalmente compreender a grandeza comprimento. Então, compreender o conceito do comprimento, desenvolver, né, a capacidade de resolver problemas com diferentes grandezas, com uso de fórmulas, com unidade de medida padronizada e unidade de medida não padronizada. Aí, para a atividade, eu pensei na ideia de pegar, inicialmente, um barbante, né, uma certa quantidade de barbante, né, e pedir para que eles medissem a altura deles. Né, cada um ia medir a altura lá com o barbante, como que eles iam medir a altura de cada um com aquele pedaço de barbante, né, como é que eles iam anotar essa medida deles. Aí, depois que eles fizessem as simulações deles, eles teriam que responder algumas perguntas, né? Quem era o mais alto, quem era o mais baixo, se tinha alunos com a mesma altura, se tinha a altura que acontecia, qual a altura que acontecia mais vezes e tudo mais. Aí, por fim, né, claro que eles iam ter a grande questão de, tipo, como que eles iam anotar aquela medida, né? Como que eles iam sair daí para poder responder, olhando para o outro, para dizer quem é o mais alto, quem é mais baixo, quantos tem com a mesma altura. Então, isso era um grande desafio para iniciar a aula. Bom, aí, na sequência, eu coloquei uma ideia de explicar para eles, né, que antigamente, né, utilizavam a polegada, utilizavam o pé, o corpo, né, o cúbito, que era utilizado lá pelos egípcios, então até poderia pedir para eles medir entre eles mesmos, qual é a medida do cotovelo até o finalzinho do ponto do dedo médio. Aí eles poderiam ver que cada um tem uma medida, ou poderia ter um outro que tem medidas iguais, mas imagina a dificuldade que era na antiguidade, até entre a mesma civilização efetuar medidas, imagina entre todos, né? Aí, então, apresentaria para eles, né, tipo, como que foi feito, como que as civilizações usavam, e que, devido às grandes, né, navegações e à modernidade, não dava mais para usar cada lugar uma unidade de medida diferente. Então, precisou se padronizar, e aí se inventou o metro, o que o metro representava na antiguidade, depois ele modificou, hoje a gente usa uma outra unidade de medida. E aí, depois eles aprenderem, né, deles compreenderem que precisava do metro, que na verdade acho que todos já sabem que existe, né, a trena, a régua lá para medir, e que eles pudessem voltar para aquela atividade do começo e agora sim medir a altura deles e
agora acho que fica mais fácil, né? Será que aquela dificuldade que a gente tem lá no começo da aula, a gente tem agora usando uma fita métrica, usando uma trena para medir a altura de cada um? Aí essa foi a ideia que eu pensei. E ainda por fim eu pensei que, já que eles calcularam a medida deles em metros e centímetros, né, que eles poderiam converter, né, a altura deles em pés, né, que ainda se usa, né, em outros países, né, eles ainda estão no 6º ano, então eles não vão ter contato com algum livro que tem lá uma medida em pés, mas tipo, se chegar lá no ensino superior, a gente pega um livro e já tem lá a altura em pés, não sei o que, não sei o que. O que é isso? Ou milhas. Claro que hoje em dia nos joguinhos, né, que a gurizada usa, talvez até tenha. Eu não jogo muito, mas o meu filho diz, eu aprendo muita coisa por causa dos jogos. Então, talvez até nos joguinhos eles já ouviram falar o que é uma milha, o que é um pé, qual é a unidade, né, quantos centímetros corresponde a um pé, quantos quilômetros corresponde a uma milha, por exemplo, mas que eles pudessem, né, perceber que aqui a gente usa uma unidade de medida, em outros países tem outra unidade de medida, então, se eu for viajar para um outro país, de repente eu vou ter que fazer uma conversão, né. E foi mais ou menos essa ideia, daí para avaliação, então, tipo, avaliar o envolvimento dele no desenvolvimento das atividades, né, eles vão ter que estar ativos aí, cada um vai ter que, claro, que vão ter que se ajudar, né, justamente por causa do fio de barbante, mesmo que seja a trena aí para efetuar a medida. E algumas questões eu coloquei no final, tipo, para avaliar se eles compreenderam, tipo, vai estar na sala de aula, vai medir o tamanho da classe, né, tipo, a largura da classe, a largura da sala, a altura do quadro, alguma coisa assim, para ver se, de fato, eles sabem efetuar essas medidas. Então, foi bem básico, não tive muito tempo para pensar, professora. Embora tivesse todo esse feriadão, mas feriadão atrapalha em vez de ajudar. Ótima a tua proposta, Leila, muito legal. Acho que muito adequada para o 6º ano, né? Gerar essa inquietação das dificuldades de comparação, né? Depois trazer um pouquinho da história e mostrar que depois com a trena fica mais fácil, né? A comparação, muito legal, bem boa mesmo, tá? Obrigada. Joia. Quem sabe um dia você tem a oportunidade de aplicar. Quem sabe, um dia eu peço, tem uma turma que eu posso aplicar, né? Por enquanto eu não estou no ensino fundamental. Tá certo, mas muito bem, joia mesmo, viu? Obrigada. Ótimo. Quem quer ser o próximo? Alguém quer comentar alguma coisa sobre as atividades do Emerson Laureano e da Leila? Vamos ver o próximo, então. Carlos, Alberto, Kevin ou Zan Roger? Fale, Carlos. Oi, boa tarde. Pode ser você para apresentar, Carlos? Pode ser eu. Ok. Boa tarde, então. Eu sou Carlos Alberto, estou falando aqui de Belo Horizonte. Tá? Eu sou formado em matemática, mas eu estou me preparando, né, para trabalhar na área de tecnologia, né, voltado para a educação. Tá? Então, assim, eu não dou aula. Sabe? Assim, eu trabalhei como analista de sistemas ao longo da minha carreira, né? E atualmente o meu interesse é nessa área de tecnologias educacionais. Então, eu estou focando o meu estudo na área de inteligência artificial, né? E robótica educacional. É o que está me motivando, né? E aplicar todo esse conhecimento de tecnologia voltado para o ensino de matemática. Então, estou me preparando, estou estudando, estou me envolvendo, né, nessas tecnologias. Deixa eu colocar minha apresentação aqui. Dentro dessa sua área, Carlos, que você está mais envolvido, você não pensou nada, pensou alguma coisa na área de grandezas e medidas? Sim. Utilizando as tecnologias? Sim. Maravilha, ótimo. Eu não tive, né, ainda não tive a oportunidade de aplicar, né? Então, assim, é todo um conhecimento ainda muito teórico, e, assim, tem a prática de toda a minha carreira, né? Eu trabalhei sempre com tecnologia, né? Eu fui técnica eletrônica, né? Eu trabalhei com análise de sistemas, desenvolvimento. Então, assim, eu tenho uma bagagem,
né, mas especificamente voltado para essa área de ensino de matemática, usando essas tecnologias, ainda, né, não tive a oportunidade de aplicar. A tela está aparecendo? Tá? Estamos vendo bem, Carlos. Tá? Então, então, é a apresentação do trabalho final, né? Deixa eu passar. Eu estou apanhando um pouquinho aqui do... Não tem problema, a gente aguarda. Tá. Só um pouquinho, por favor. E pronto. Então, pronto. O tema, então, né, o título é Robótica Educacional aplicada ao estudo de grandeza e medidas, com foco na medida de comprimento. Então, a ideia foi usar essas tecnologias, né, voltadas para medidas de comprimento. O foco seria esse, voltado para alunos do sexto ano do ensino fundamental. Eu acredito, inclusive, que eu teria que reavaliar esses alunos. Talvez tenha que ser um pouco mais para frente. Tá? Eu não tenho essa percepção ainda. Talvez alunos mais velhos. Relacionei aqui as habilidades do BNCC, de todas voltadas para essa parte de medidas de comprimento. As várias possibilidades aí de trabalhar as habilidades. Então, assim, eu faço primeiro uma contextualização, né, dessa parte do estudo de robótica educacional, né, utilizando essas ferramentas de programação do Tinkercad, que é um simulador, né, que essas ferramentas promovem o aprendizado pela experimentação. Né? A gente utiliza essa proposta baseada, né, em metodologias STEAM, né, e tem toda uma base teórica aí do Papert e do Moran. Os objetivos, né, é aplicar propriedades do tema, grandezas e medidas em contextos práticos. A visão minha é uma visão bem prática, bem aplicada. Né? Assim, eu sempre trabalhei dessa forma, né? Sempre tecnologia aplicada, né, num assunto específico. Né? E a ideia é compreender, né, o conceito de comprimento, né, ao longo desses trabalhos aí, a gente pode desenvolver o raciocínio lógico e a criatividade e trabalhar, isso é importante também, trabalhar de forma cooperativa, investigativa, trabalhar em grupo sempre. Né? E um dos trabalhos, um dos objetivos até é programar robôs, né, usando um simulador Tinkercad. As metodologias são metodologias ativas, a STEAM, a aprendizagem baseada em projetos e a robótica educacional como ferramenta. Basicamente, recurso didático, né, é o computador e o programa, né, o software, né, que é a plataforma Tinkercad, que é um simulador. Tem outros recursos aí de apoio, mas basicamente é a parte tecnológica. E as etapas, né, que foram, que eu pensei, né, dividir em várias etapas. Primeiro, ter uma discussão sobre a importância, né, do tema grandeza e medidas aplicadas no mundo real, para contextualizar. Depois, rever os conceitos matemáticos, né, de comprimento e unidade de medidas, apresentar para o grupo lá o desafio, né, de construir, né, um protótipo de um robô, né, capaz de medir distância.
usando um sensor ultrassônico e depois interpretar os dados que foram coletados. Tem uma etapa também de tirar dúvidas sobre o uso do simulador, Tinkercad, né? E construir, partir para a parte prática, que é a construção do protótipo. Depois fazer o teste e coleta de dados e uma apresentação em grupo, né, dos trabalhos e análise crítica. Fazer, né, posteriormente, uma avaliação, né, envolvendo assim, a participação dos alunos, né, colocando vários critérios. É importante, assim, esse tipo de trabalho é a parte do trabalho em equipe, né, de ter esse envolvimento, a troca é muito importante. Professor, eu, assim, né, tentei apresentar essa visão voltada para os estudos que eu estou fazendo, certo? Uma visão prática ligada à tecnologia. Esse que foi né, minha proposta, né, de trabalho. O curso todo, eu estou me envolvendo, né, cada disciplina, eu estou tentando tirar um conhecimento para aplicar nessa forma, sabe? Assim, eu estou tentando assimilar, né, o conhecimento das várias disciplinas, fazer uma revisão da parte de matemática e tudo, mas, assim, eu estou fazendo estudos em paralelo, né, voltado para essa parte de robótica educacional e inteligência artificial. Tá certo, Carlos. O interessante é que, por exemplo, você tem conhecimento nesta área, mais da programação, da inteligência artificial, e seria interessante que você conseguisse, talvez, no teu trabalho de conclusão do curso, fazer uma aplicação em algum ano escolar, né, que envolva esse software e algumas atividades para ver quais são os resultados, para analisar os resultados, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Não é para qualquer um desenvolver essa atividade, porque precisa ter um conhecimento, né, no simulador e tudo mais, mas é uma boa proposta, tá? Para a gente ter como exemplo aí de abrir os horizontes, certo? Muito obrigada, Carlos. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Quem que é o próximo? Sou eu, professor. Certo, Dona Roger, fica à vontade. Tudo bem? Boa tarde, caros amigos, né, e matemáticos. Você tira a tua apresentação, Carlos? Você vai apresentar, Dona Roger? Vou. Espera aí, só um pouquinho que eu estou... Ok. Tem muita tela aberta aqui, eu estou tentando... Não estou conseguindo sair aqui da... Eu vou sair e entrar de novo, tá? Já deu, Deu Carlos. certo? Então tá bom. Obrigado, desculpa aí. Está com dificuldade de compartilhar, Dona Roger? Sim, professor, estou com dificuldade aqui de compartilhar. Nessa, bem embaixo, ali tem uma telinha, tipo uma TVzinha com uma flechinha para cima, ali é compartilhar tela, né? Aí Aqui você vai embaixo, né? Isso, tela inteira. Isso.
Ok, estamos vendo agora. Você pode pôr teu arquivo, pode clicar no arquivo lá. Já começou? Apareceu? Apareceu, você está compartilhando, só falta você colocar o arquivo. Acho que tá fazendo errado. Tá tentando ver se apareceu. Apareceu? Apareceu, professor? Só um pouquinho, tá preto aí. Vamos aguardar. Ainda não? Não. Deixa aberto o teu arquivo, daí quando tu compartilhar, tu clica nele. Tu vai em compartilhar tela inteira, e aí clica na tela cheia, compartilhar. E daí tu coloca o teu arquivo, clica no arquivo. Ah, ele caiu. Quem sabe o Kevin pode ir apresentando o seu enquanto o Zanroge se organiza. Oi, professora. Sim, sim. Ele caiu da sala, daí quando ele entrar, a gente avisa ele que ele aguarde um pouquinho. Tá bem, só deixa eu compartilhar a minha aqui. Tranquilo. Já? Todos conseguem ver? Sim, está aparecendo. Sim. Tá, ok. Acabei tendo algumas complicações acerca da minha apresentação. Vou apresentar diretamente do arquivo. Tá. Tá bem, Kevin. Deixa eu só eu voltar aqui. Tá, todos conseguem me escutar? Sim. Bem, boa tarde, prazer. Me chamo Kevin Neves. E Só um minutinho, Kevin. Zan Roger, vamos deixar o Kevin apresentar, daí depois você apresenta, tá? Pode seguir, Kevin. Tá. Ok, professor. Ok. Desculpa aí, desculpa. A minha atividade é uma atividade simples, voltada para o sexto ano, né? Com a unidade temática grandezas e medidas. E, nesse sentido, eu pensei nas grandezas e medidas no cotidiano escolar do aluno. Então, tendo como objetivo de conhecimento, com base na BNCC, o comprimento da capacidade e massa em situações do cotidiano, sistemas de medida e relação entre unidades e estimativas e medições utilizando os instrumentos formais e não formais. As habilidades de resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de comprimento, massa e capacidade, utilizando relações entre unidades de medida mais usuais, selecionar instrumentos de medidas adequados a diferentes contextos e justificar as escolhas, e explorar e comparar as estratégias de estimativa e medição. O ano escolar, como eu já mencionei, o sexto ano do ensino fundamental, anos iniciais. Eu pensei nessa atividade porque na EJA eu trabalhei unidades de comprimento e eu consegui fazer uma atividade bem parecida e deu super certo. Então, nesse sentido, eu adaptei a atividade para o sexto ano, tendo também como objetivos de aprendizagem, ao final da atividade, espera-se que os estudantes sejam capazes de compreender o significado de grandeza e medida a partir de situações reais, utilizar instrumentos convencionais e não convencionais para medir objetos do cotidiano de forma contextualizada, estabelecer
relações entre unidades de medida e converter valores simples, desenvolver estratégias de estimativa e tomada de decisão diante de problemas práticos, reconhecer a matemática como ferramenta presente na rotina e essencial para solucionar problemas reais. Com base nisso, aqui temos os recursos didáticos, que é as fitas métricas, éguas, copos medidores, balanças caseiras simples, objeto do cotidiano da escola, livro, mesa, garrafa, caixas, plantas, cartolina, canetas coloridas e post-it, celular para registro fotográfico quando possível, ficha de atividade previamente preparadas e quadro branco ou painel para exposição dos resultados. O desenvolvimento da atividade. Nessa parte inicial, o professor ele vai promover uma breve conversa, né, com a turma sobre situações do dia a dia, sobre situações do cotidiano que precisamos medir algo. Quando a gente vai efetuar uma receita, quando a gente quer medir determinado objeto, então na cozinha, quando a gente vai precisar comprar fruta, saber o tamanho de um móvel, verificar a quantidade de água em uma garrafa e assim por diante. O objetivo sempre vai ser aproximar o conteúdo da vida real do aluno, porque muitas vezes eles têm essa visão de que a matemática não está diretamente ligada com o nosso cotidiano ou com a nossa vida. Então, nesse sentido, a gente vai estar permitindo que os estudantes percebam que medir é algo do cotidiano e é algo útil e necessário. Em seguida, o professor apresenta os instrumentos de medida que serão utilizados, estimulando a curiosidade e o toque. O desenvolvimento, no caso, a atividade central vai ser missão de medir para resolver. Os estudantes serão divididos em pequenos grupos que recebem uma ficha com uma série de desafios reais da escola. E a gente vai ter o quê? Pedir que eles descubram a largura do corredor e verificar se esse corredor caberiam 3 colegas andando um ao lado do outro. Meçam a altura da planta da sala e façam uma estimativa de quanto ela crescerá em um mês. Descubram quantos copos de 200 ml são necessários para encher a garrafa de 1 litro do professor. Meçam o peso de uma caixa de livro usando a balança da cantina e registram a estima feita antes da medição. E compare 2 objetos e justifiquem qual instrumento é mais adequado para medi-los. Sendo assim, cada grupo vai percorrer o espaço da escola, né? Realizando suas medições e registrando as estimativas, justificativas e os resultados que obtiveram durante esse trajeto pela escola. E também a gente vai trabalhar a questão das conexões interdisciplinares, sendo a ciência, geografia e língua portuguesa. Ciências na observação de plantas e crescimento, a geografia enquanto localização dos espaços da escola e noção da escola, de escala, e a língua portuguesa ao fazer o registro escrito dos procedimentos e justificativas quando estão percorrendo a escola. E, por fim, vai ter a socialização parcial ao retornar para a sala de aula. Os grupos vão colar na parede os seus registros e compartilhar com a turma as estratégias utilizadas, erros e acertos e escolhas de instrumentos que fizeram para capturar esses dados. E essa etapa favorece a aprendizagem colaborativa, permite visualizar como cada grupo pensou e enriqueceu o processo, né? Sendo assim, a gente vai ter o fechamento. A turma vai discutir coletivamente o que facilitou a medição, o que dificultou, quando a estimativa foi mais precisa e por que diferentes unidades são necessárias. Então, o professor vai encerrar retomando a ideia de que medir é fazer comparação, é uma comparação, e reforça a importância de escolher a unidade adequada para cada situação.
Então, aqui a gente tem a descrição completa da ação de ensino. A atividade parte da exploração prática do espaço escolar como ambiente de investigação matemática. Os estudantes organizados em grupos realizam desafios que exigem medição, estimativa, comparação de unidades e justificativa das escolhas feitas. O professor atua como mediador, circulando pelos grupos e orientando as estratégias, mas sem favorecer respostas prontas. As metodologias utilizadas são a aprendizagem ativa, o protagonismo do estudantil sempre vai ser prezado, o estudante como protagonista desse processo, metodologia investigativa, problemas reais da escola, aprendizagem colaborativa, quando é feita a socialização com os grupos, quando eles socializam entre si, contextualização e interdisciplinariedade, relações com ciência, geografia e língua portuguesa, e a experimentação, o uso de instrumentos formais e não formais nesse processo. O foco está na construção de significados, na tomada de decisão e na percepção de que as grandezas e medidas fazem parte do cotidiano. Sempre vai ser priorizado esse conhecimento de que as grandezas de medida fazem parte do nosso cotidiano e elas estão presentes. É importante evidenciar isso para os alunos. Sendo assim, a avaliação e verificação da aprendizagem, ela vai ser contínua. E a gente não vai avaliar apenas o processo final, o resultado final, mas assim todo o processo, a participação ativa e a cooperação no grupo, a clareza na justificativa das estratégias utilizadas, capacidade de estimar e verificar resultados, uso adequado de instrumentos de medida, registro organizado dos procedimentos e conclusões, qualidade das reflexões apresentadas na socialização. Pode ser utilizado um checklist simples e uma autoavaliação final dos estudantes. E, por fim, depois de concluída a atividade, aqui temos as referências, que é a Base Nacional Comum Curricular, Dante, Lorenzato, Ponte e Procardo. Muito obrigado. Muito bem, Kevin. Mais uma atividade, assim como a da Leila, do Carlos, do Emerson, que pode ser pensada no TCC com a sua aplicação, né? A fazer uma aplicação em sala de aula para trabalhar o TCC. Tu comentaste, Kevin, que uma atividade próxima a essa você realizou com a EJA? Sim, professora. Porque atualmente eu tenho uma turma de 6º ano e tenho 3 turmas de EJA. Aí aqui no meu município, o município já adota o EJAI, então a gente chama de EJAI. E a gente sempre enfatiza muito a questão de aproximar o cotidiano da escola. Então, a gente estava trabalhando a questão de unidades de comprimento. E eu levei fita métrica, levei barbante, levei... aí, esqueci o nome. A trena, para a sala de aula. E a gente fez um trabalho bem parecido com as alunas. A maioria das turmas da EJAI são mulheres. Então, a gente pegava os diferentes objetos e ia medir. A gente media o quadro, a janela, a mesa. E a gente também fazia isso com o barbante, porque muitas pessoas acham que a gente só consegue medir com a régua, com a trena. Mas a gente pegava um pedaço de barbante, media, depois ia para a régua medir a partir da medida do barbante, para a gente saber a medida exata. Muito bem, bem interessante. E eu acho que na tua proposta aqui da atividade de lançar os desafios, né? E depois ver como cada grupo pensou para resolvê-los, isso aí é um mecanismo de construção de conhecimento, bem legal mesmo, tá? Uhum. Joia. Vamos Tá bom, passar, então, para o obrigado. próximo grupo. Do Zan Roger, agora é você, Roger.
Professora, eu vou tentar compartilhar. Se eu não conseguir, eu vou só falar. Certinho, sem problemas. Fala, professor. Ela explicou para mim aqui como é que é. Eu não vi essa, elas têm que... Aparecendo, não, acho que ainda não. Apareceu? Não, não apareceu aqui. Ali embaixo no compartilhar tela, aquele monitorzinho com a flechinha, né? Aí você vai em tela inteira e clica no tela cheia ali, no mecanismo que aparece, e vai em compartilhar. É isso. Isso. Pergunta se foi. Apareceu? Agora Professor? sim. Sim, agora sim. É isso. É isso, professor? Isso aí, pode apresentar. Tu tá com 2 monitor, 2 telas? Então tem que tirar aqui uma, né? Mas se quiseres deixar assim, não tem problema. A gente está vendo o teu material. Pode apresentar. Tá vendo, né? Para não sair. Então tá. Pessoal, boa tarde, pessoal. Caros amigos, matemática, né? Tudo de bom com vocês? A minha apresentação é simples também, né, professora? É o seguinte, eu tô fora de sala de aula ainda, eu estou conseguindo uma sala de aula já para o ano, porque está no meio do final do ano já, então eu consegui um colégio para mim para o ano, entendeu? Então eu quero aplicar todas essas apresentações lá em sala de aula, assim, entendeu? Coisa boa. Certo. A unidade temática, né? São grandezas e medidas. Objeto de conhecimento, o perímetro, área e volume. Relações entre unidades e medidas. Conversão de unidade de comprimento, área e volume. Problemas envolvendo grandezas geométricas. Habilidades, né? BNCC, MA15, MA16, MA17. O ano escolar, no 8º ano. O objetivo de aprendizagem, ao final dessa atividade, o estudante ele deverá ser capaz de calcular perímetros, áreas e volumes de figuras planas e sólidas geométricas. Realizar conversões entre unidades de medidas de quilômetro a milímetro, de quilômetro quadrado a metro quadrado, centímetro quadrado a metro cúbico, ou centímetro cúbico a metro cúbico. Resolver problemas reais envolvendo grandezas geométricas. Exemplos, campo de futebol, sala de aula, piscina, quadra e mesa. Interpretar e representar situações cotidianas por meio de croquis e medidas. Eu desenho a sala de aula, uma porta, uma janela, mesa, quadra e etc. Recursos didáticos. Utilizar folhas A4, fitas métricas ou régua, sólidos geométricos, caixas, latas, cubo de papelão, calculadora, se necessário for, né? Lápis e borrachas, cartolina para registro. Desenvolvimento da atividade. Eu apresento no quadro um croquis simples da sala. Faço as perguntas ao aluno. Como podemos descobrir a área do piso da sala e o volume de uma caixa que está na sala? Relembre conceitos básicos de unidade de comprimento, área e volume. Quilômetro para até milímetro.
Aí, desenvolvimento, atividades medindo o espaço da sala, trabalhos em grupos. Cada grupo escolhe uma parte da sala para medir porta, quadro, mesa, piso, entre as carteiras. Resiste às medidas de comprimentos e larguras em centímetros e metros. Calcular perímetros das áreas delimitadas e áreas em centímetros quadrados e metros quadrados. Eu oriento a conversão de metro a centímetro, ou então metro a milímetro, correndo-se uma casa, e metro quadrado a centímetro quadrado, correndo 2 casas. Quilômetros cúbicos a milímetros cúbicos, também correndo 3 casas. Atividade. Explorando objetos da sala. Cada grupo escolhe um objeto tridimensional, caixa, lata, cubo, livro grosso. Medir a altura, largura e comprimento. Calcular o volume do objeto. Converter o volume para outra unidade. Responder qual objeto mede mais espaços. Qual teria mais capacidade de armazenamento. Aí passam atividades, problemas aplicados, situações problemas. A escola vai trocar o piso da biblioteca. A área mede 8 metros de comprimento por 6,5 metros de largura. Cada caixa de piso cerâmico cobre 2 metros quadrados. Qual é a área total a ser revestida? Quantas caixas devem ser compradas? Se cada caixa custa 38, quanto será o gasto? Aí, fechamento. A socialização dos resultados. Cada grupo apresenta suas medições e cálculos. Eu reforço. Relação entre as unidades. Medida de comprimento, metro, medida de superfície, metro quadrado, medida de volume, metro cúbico, medida de capacidade, litro. Avaliação. Avaliação é considerar a precisão ao medir o comprimento e altura. Correção nos cálculos de áreas, perímetros e volume. A capacidade de converter unidades, participação no grupo e registro organizado das informações. Solução do problema final envolvendo o cálculo dos gastos. As referências, professora, foi Base Nacional Comum Curricular, Dante Luiz Roberto, Matemática, Projetos Telares, 8º ano, editora Ática, Lorenzato Sérgio, esse Laboratório de Ensino de Matemática, e Smole Cátia Diniz, Maria Inês, Matemática nos anos finais. Foi só isso, professora. É uma matéria que eu quero aplicar mais tarde, né, com meus alunos, que eu não tenho ainda, né, mas já consegui, já para o ano, e eu quero aplicar todo esse trabalho que eu estou fazendo em sala de aula com todos os meus alunos. Muito obrigado a todos. Um abraço. Roger. Muito, muito legal a iniciativa, as ideias aí, bem interessante, tá? Tá de parabéns. Espero que você consiga, e você já vem se preparando para o 8º ano, então você tem que pegar o 8º ano escolar o ano que vem para dar aula. Joia. Alguém quer fazer algum comentário, aproveitando que nós tivemos a ausência de alguns colegas, querem comentar alguma coisa sobre os trabalhos, gente? A professora não vê, caiu. Professora, a internet caiu, entendeu? E toda ela está caindo aqui em casa. Mas eu elogiei a iniciativa, as ideias, tá? Muito legal. Tomara que você pegue o 8º ano para dar aula no que vem. Eu vou pegar o 8º ano, sim, já está tudo certo. E daí você pode aplicar essas atividades que você fez. É uma escola do governo, tá entendendo? Eu consegui, entendeu? Tudo certo já, para o ano.
Que bom, então. Eu queria ver se alguém quer comentar alguma coisa dos trabalhos que foram apresentados. Eu só gostaria de falar, eu acho que todo mundo teve umas ideias bem interessantes, embora não trabalhe nesse nível de ensino, mas sempre é bom a gente aprofundar os nossos conhecimentos. Eu acho que cada contribuição traz uma ideia Eu vou nova aplicar para tudo aplicar nas nossas aulas. Não só os trabalhos dos colegas, como a disciplina, tanto essa de grandezas como a de geometria, trouxeram muitas ideias, pelo menos para mim. Foi de muito bom proveito, o curso tem sido muito bom, assim. Embora a EAD a gente acha que a gente não vai aproveitar muito, mas está sendo de muito bom proveito. Eu, infelizmente, não posso participar das aulas assim, porque eu trabalho todas as noites. Então, foi uma oportunidade de ter esse horário às 2 da tarde que eu pude participar. Mas eu queria agradecer mesmo, que está sendo de muito bom proveito. Que bom, Leila, que tu conseguiste participar, então, agora vindo de tarde. A ideia é justamente essa que tu falaste, é que cada um traz alguma ideia, alguma prática diferente. Claro que algumas são bem mais exigentes, né? Como o Carlos Alberto nos desafia aí com a programação, com a inteligência artificial, né? Mas nem todo mundo tem essas habilidades, mas quem tem, acho que tem que desenvolver, tem que aplicar, né? Mas às vezes com coisas mais simples, com coisas do dia a dia, a gente também consegue fazer um bom trabalho. E isso é uma motivação. Eu acho que a inovação vem da força de vontade, da criatividade e do esforço dos professores em realizar um bom processo de ensino, né? E não tanto de só tecnologias, né? As tecnologias ajudam e trazem inovação também, mas não são as únicas, né? Então, eu quero agradecer a presença de vocês todos, tá? Dizer que os trabalhos foram muito bons, a nota da apresentação já está concluída, e depois eu vou olhar a parte escrita de vocês e dar a nota. E aí a gente encerra a disciplina, provavelmente na semana que vem vocês já tenham as notas, tá bem? Se alguém ainda não fez uma das outras 3 atividades, faça, essa semana está disponível ainda, tá certo? Vou parar a gravação aqui.